Olá, me chamo Francisco, sou aluno do programa de pós-graduação em computação aplicada da Universidade de Brasília. Essa gravação faz parte do seminário de acompanhamento 2 e tem como objetivo apresentar o andamento da minha pesquisa de mestrado, cujo título é Automatização da Investigação Patrimonial para Recuperação de Ativos e Identificação de Grupos Econômicos. A pesquisa é orientada pelo professor Edson Ishikawa. A banca é composta pelos professores Daniel Falcão e Márcio Vitorino. Agradeço por assistirem a esta apresentação. No primeiro seminário, tive a oportunidade de apresentar o objetivo principal do projeto de pesquisa, que é ampliar o espectro de identificação do grupo econômico de fato no contexto de investigações patrimoniais. Utilizamos a metodologia Design Science Research para criar o processo de desenvolvimento de artefatos. O processo de construção da solução foi orientado por um fluxo metodológico adaptado do modelo de referência CRISP-DM e foi mostrado também no seminário 1 o processo de construção do artefato 1, que tinha por nome ferramenta exploratória, que era responsável por realizar a preparação do dado do CNPJ, compreendendo as 3 fases do ETL, até chegar ao armazenamento em formato de grafo. Ainda no seminário 1, foi apresentada a heurística investigativa, que é operada em 3 estágios. Primeiro, ele localiza vínculos diretos com base em relação societária formal de um indivíduo informado para a pesquisa. Depois, ele aplica similaridade semântica de nomes com o modelo, usando o modelo de comparação do Sentence-BERT. E, por fim, utiliza filtros complementares, como endereço, CNAE, o e-mail e o telefone em comum das empresas localizadas. A ferramenta exploratória superou o Sniper na identificação de entidades. O sistema Sniper é o baseline de pesquisa, aumentando o número de empresas localizadas por alvo. A validade dos resultados foi confirmada por testes estatísticos e a conclusão parcial que tivemos até aquele momento é de que a heurística era eficaz e ampliava o espectro de investigação patrimonial e fornecia uma base promissora para as etapas seguintes do projeto. A gente passa a apresentar agora o estágio atual do estúdio. Então, esse estudo está organizado com base na estrutura da metodologia DSR. E nesse seminário 2, o foco principal é a apresentação do segundo artefato, o artefato 2, que incorpora também a heurística anteriormente montada e também incorpora a heurística anterior, apresentada recentemente, e em uma ferramenta interativa voltada ao uso por especialistas em investigação patrimonial. A avaliação desse segundo artefato adotou uma abordagem qualitativa, com contribuições obtidas diretamente de usuários, em especial aos magistrados e servidores do Poder Judiciário. A seguir serão apresentadas a estrutura técnica da ferramenta e os principais resultados obtidos a partir dessas avaliações. O artefato 2, a interface investigatória, tem como objetivo personalizar a heurística construída anteriormente e permitir seu uso prático por profissionais com experiência na área jurídica. A interface recebe como entrada um conjunto de CNPJs-alvo, processa essas entidades e apresenta os resultados em tabelas estruturadas, destacando os vínculos societários e características em comum relevantes. A ferramenta foi testada por juízes e servidores públicos federais, com experiência em investigação patrimonial em ambiente de uso real. Essa avaliação prática permitiu observar o comportamento da ferramenta e colher impressões qualificadas sobre sua aplicabilidade e potencial de uso. Os resultados da avaliação serão apresentados a seguir nessa apresentação.
A interface investigatória foi desenvolvida usando uma arquitetura orientada a serviços, organizada em 3 camadas. A parte de persistência de dados, que fica na parte mais baixa do gráfico mostrado. O segundo é serviço de back-end e o terceiro é a interface de acesso ao usuário. Na base está o banco de dados PostgreSQL, que armazena o grafo construído a partir do artefato 1, com foco na otimização das consultas investigativas. A camada de serviço foi construída em Python e gerencia as requisições, a autenticação do usuário e o processamento das análises, reproduzindo integralmente as heurísticas já implementadas no artefato 1. Por fim, a interface web oferece uma experiência intuitiva, permitindo que os especialistas consultem os CNPJs ou CPFs e recebam como resposta visualizações comparativas em tabelas. Vamos detalhar um pouco cada uma das camadas. A camada de banco de dados foi concebida para oferecer consultas rápidas e responsivas. Optou-se pelo PostgreSQL, pela sua robustez, compatibilidade com outras ferramentas externas e desempenho elevado em operações analíticas. Os dados foram reaproveitados diretamente do pipeline do artefato 1, estruturados em 3 tabelas principais. A tabela Nodes, que tem cerca de 75 milhões de registros, que representa os nós do grafo e armazena dados cadastrais em formato JSON Blob. A tabela Edges, com 25 milhões de vínculos societários, e a tabela de Embeddings, com 59 milhões de vetores numéricos, para cada um dos nomes empresariais que são usados para fazer a comparação. A modelagem adotou um formato desnormalizado, permitindo acesso direto aos atributos, sem necessidade de múltiplos joins, o que é mais adequado no perfil analítico da aplicação. Para manter o desempenho, não foram usadas chaves estrangeiras, mas foram definidos índices estratégicos como sobre campos como IDs, o CEP, para localização de CEPs, lógico, o origens e destino, nós de origem, nós de destino, e outros índices que facilitam a busca e otimizam as buscas dentro da base de dados. Essa abordagem priorizou a performance durante a navegação, sem comprometer a consistência dos dados, que já é assegurada na fase de ingestão com o próprio Spark. A camada de serviços é responsável por coordenar as interações entre a interface e os dados persistidos no banco, processando as entradas dos usuários e retornando os resultados investigados. Essa camada foi implementada em Python e a gente utiliza a biblioteca HTTP Server, e as principais rotas são a parte de login, search, a verificação de status. A lógica principal executa a heurística proposta no artefato 1 em 3 estágios, né? Primeiro, ele coleta as conexões diretas entre os CNPJs, a partir da pesquisa da informação de um ou mais CNPJs-alvo. Em seguida, ele realiza a análise de similaridade semântica daquelas empresas que foram localizadas naquele pequeno cluster com aquelas empresas que são alvo de investigação. Por fim, ele consolida os dados em tabelas comparativas, exibindo os atributos como telefone, e-mail, CEP, CNAE, para comparação. Os resultados são devolvidos em formato JSON, estruturados para exibição imediata pela interface. A arquitetura garante respostas rápidas e suporta o uso simultâneo por vários usuários. Já a camada de acesso de interface investigativa é composta por uma aplicação web leve, desenvolvida em HTML, JavaScript e Bootstrap. O usuário autentica-se com suas credenciais, logo após o login, insere um ou mais CNPJs ou até CPFs considerados como alvos.
O formulário é validado, né, em tempo real do navegador, e a requisição é enviada ao back-end via Ajax, sendo processada e respondida em formato JSON. O conteúdo retornado é interpretado por JavaScript, que monta dinamicamente as tabelas de comparação, sendo cada tabela relacionada aos atributos da empresa investigada, com os dados das entidades suspeitas, identificadas pela heurística. Os atributos apresentados incluem a seriedade semântica dos nomes, os códigos da atividade econômica, Código Nacional de Atividade Econômica, telefone, e-mail, CEP, nome fantasia e nome de sócios em comum. Essa apresentação acompanha de um anexo se for interessante, com a demonstração da utilização da interface. A avaliação da interface investigatória teve dois focos principais: validar a eficácia da heurística na identificação de grupos econômicos de fato e analisar a usabilidade da interface. Foi formada uma equipe de 12 especialistas, entre eles juízes e servidores públicos federais, todos eles especializados na recuperação de ativos. Essa teste foi realizada durante 14 dias e foram feitas 160 investigações reais, cada uma a partir de um ou mais CNPJs-alvo. A fim de cada investigação, os especialistas classificaram os resultados segundo 4 componentes da matriz de confusão. Verdadeiro positivo, ou seja, foram encontradas empresas que potencialmente fazem parte do grupo econômico de fato. Falso positivo, foram encontradas empresas que não fazem parte do grupo econômico de fato. Verdadeiro negativo, não foram encontradas empresas que fazem parte do grupo econômico de fato e realmente não existem outras. Falso negativo, não foram encontradas empresas que fazem parte do grupo econômico de fato, mas existem empresas que fariam parte desse grupo econômico. Essas classificações permitiram cálculos de métricas com precisão, recall e o F1 score, cuja análise é apresentada mais à frente. A segunda parte da avaliação por parte do usuário é voltada à sua percepção quanto se a utilização da ferramenta, né? Quanto à utilização da ferramenta. Foi aplicado um formulário estruturado com questões fechadas em escala Likert de 1 a 5 pontos, abordando 5 blocos temáticos: a precisão e a eficácia, a usabilidade e a eficiência, o impacto na investigação patrimonial, a comparação com outras ferramentas e a confiabilidade e redução de esforço manual. Além disso, foi utilizada a métrica do Net Promoter Score, NPS, em que os participantes indicam de 0 a 10 o quanto recomendariam aquela aplicação, aquela ferramenta a outros colegas. Bom, para a primeira avaliação, a avaliação da heurística, foi calculado as 3 métricas clássicas, a precisão que foi obtida de 66,67%, indicando uma taxa de acerto nas sugestões fornecidas, mas também a presença de falsos positivos. A revocação, que é o recall, foi de 85,71%, revelando que a heurística recupera com sucesso a maioria das empresas que realmente pertencem ao grupo investigado. O F1 score, de 75%, que representa o equilíbrio entre a precisão e o recall. Esses resultados mostraram que a heurística tem um bom desempenho em geral, com destaque para a sua capacidade de encontrar vínculos relevantes. Por outro lado, há espaço para reduzir o ruído investigativo, que minimizaria mais ainda o esforço manual
de triagem por parte dos especialistas. A percepção dos especialistas foi medida em 4 blocos de pergunta, como havia falado. A maior média foi atribuída ao impacto da investigação patrimonial com 4,7, indicando que a ferramenta agregou valor à análise dos casos. A usabilidade e a eficiência também foram bem avaliadas, com média de 4,57%, revelando uma experiência de uso satisfatório e consistente. A precisão e eficácia recebeu uma média de 4,3, com a maior variação das respostas, sugerindo avaliações mais diversas, né? Já a comparação com outras ferramentas obteve a média de 3,93, mostrando que a solução ainda não se consolidou como superior às demais. Por fim, o Net Promoter Score, o NPS, alcançou 80 pontos, indicando que a maioria dos especialistas recomendaria a ferramenta a colegas, reforçando a aceitação e confiança no uso da aplicação. Eu agradeço a sua atenção pela escuta atenta ao trabalho que até aqui desenvolvemos. Os resultados finais, com as discussões mais aprofundadas, serão apresentados no documento final da dissertação. Espero nos encontrar novamente na banca de defesa, onde teremos a oportunidade de concluir esse percurso acadêmico. Fico à disposição para comentários, sugestões e críticas. Muito obrigado.